No primeiro vídeo, você viu a história do Lucas, como ele superou todas as dificuldades de infância, crenças limitantes, palavras que foram lançadas sobre a vida dele que diziam que ele nunca ia prosperar na vida. E hoje ele é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que inclusive treina pessoas. E eu vou dar aqui uma resumida na minha história para você, antes da gente começar aqui para a aula de hoje. Bom, eu sou o Hermano, criador do canal Dicas do Hermano. Eu hoje trago desenvolvimento pessoal e profissional, mas nem sempre foi assim. A minha vida também foi marcada por muitos traumas, por muitas travas, por muitos condicionamentos na primeira, segunda infância, inclusive na fase adulta eu tive muitos problemas. E se você leu o e-book, você deve ter dado uma passada ali sobre a minha história. Eu sempre tive vontade de compartilhar alguma coisa, de ajudar as pessoas. E quando eu comecei o canal, eu não tinha nem ideia do que compartilhar, eu só queria ajudar as pessoas. Quando eu dou, eu recebo. Por isso que é importante você doar-se, você abençoar as pessoas, porque aí você é abençoado. E olha só, eu não tinha ideia, de que compartilhar, mas comecei uma busca pelo autoconhecimento, uma busca pelo meu autodesenvolvimento para que eu pudesse de fato ajudar as pessoas. Uma ilustração que eu sempre cito quando tenho oportunidade é sobre quando você vai viajar de avião, que tem aquelas orientações para que você, caso haja uma despressurização e o oxigênio suma da nave do avião, temos as seguintes orientações. Se houver uma despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. E a orientação é o seguinte: primeiro você coloque a máscara em você para depois você ajudar as outras pessoas. Porque quando há um colapso de oxigênio no nosso cérebro, como ele é programado para nos proteger, o nosso cérebro é uma máquina, Ele primeiramente é uma máquina de repetições de padrões, nós vamos ver logo mais, mas também uma das funções essenciais do cérebro é poupar energias. Então, quando ele vê que faltou oxigênio, ele te desliga para que ele poupe o pouco de oxigênio que ainda resta. Por isso é importante você primeiro colocar o oxigênio em você. Porque se você de repente vê lá uma criança ou alguém, ou um idoso passando mal porque faltou oxigênio dentro da nave do avião, estou dizendo, e você vai lá querer ajudar, enquanto você está indo, o seu cérebro desliga e aí você morre com a intenção de ajudar outras pessoas. A intenção é boa, você sim pode ajudar e deve ter essa intenção de ajudar as pessoas, mas isso nos mostra que primeiro eu preciso ajudar a mim mesmo, para depois eu ter condições para ajudar uma outra pessoa. Na Bíblia diz assim: você está vendo um cisco no olho do seu irmão, mas primeiro você tem que atentar para a trave que está no seu olho. E aí Jesus fala assim: hipócrita, tire primeiro a trava que está no seu olho, para depois você ajudar o seu irmão a tirar o cisquinho que está no olho dele. Uma outra passagem bíblica que reflete muito isso é quando Jesus diz o seguinte: ame ao seu próximo assim como você ama a si mesmo, assim como você se ama. E o interessante dessa passagem bíblica é que não tem muito a ver apenas com o outro, mas sim com você primeiro. Note que ele diz o seguinte: você tem que amar as pessoas. Sim, mas nesse texto subentende-se que você se ama primeiro. Não é para você amar as pessoas e se abandonar. É para você se amar primeiro e amar ao próximo como você se ama. Essas duas passagens bíblicas que eu citei têm a mesma dinâmica da máscara de oxigênio do avião. Primeiro, você tem que se alimentar para depois alimentar o outro. Tem uma música que diz assim: se eu tiver duas camisas e alguém chegar com frio, uma eu darei. Então eu não posso descobrir um santo para cobrir o outro. São ditados que refletem exatamente isso. Primeiro você precisa buscar o conhecimento, para depois você transbordar esse conhecimento e ser, claro, um agente
de transformação na vida das pessoas. E foi assim que eu comecei. Quando eu vi que eu não tinha nada para compartilhar, eu não estava cheio de conhecimento, eu comecei uma busca desenfreada pelo meu autoconhecimento. E aí você que me conhece já sabe, né, que os meus mentores Tony Robbins, Bob Proctor, T. Harv Eker e outros. E hoje eu trago minhas palestras, meus treinamentos, meus vídeos no YouTube, né, com base em todo esse aprendizado que eu recebi desses mentores, e eu continuo estudando outros também, mas esses são os mais conhecidos, principalmente se você acompanha o canal Dicas do Hermano. E nesse treinamento realizador de metas não é diferente. Todo esse conteúdo que eu adquiri e que o Lucas também adquiriu, nós temos mentores parecidos, por isso há essa parceria entre eu e ele para realizar esse treinamento. E uma frase que eu sempre digo para todas as pessoas que me perguntam sobre as dificuldades que elas têm. Na PNL tem um pressuposto que diz o seguinte: se ele pode, eu também posso. Se ele consegue, eu também consigo. E eu trago isso para minha vida e eu quero falar para você agora. Independente de qual seja o estágio da sua vida financeira, a sua vida profissional, pessoal, se eu conseguir, com todas as minhas travas de bloqueios mentais, emocionais, de dicção, se eu que tinha dislexia, travas emocionais, travas mentais, bloqueios de finanças, e eu era o vitimismo em pessoa. Porque o fulano consegue e eu não. Ai, coitadinho de mim, nunca vou ser alguém na vida. Então, eu passei por tudo isso. Meu amigo, minha amiga, se eu, com tudo isso que você já ouviu de mim e que possivelmente você tenha lido lá no e-book Realizador de Metas, se eu conseguir, com certeza, sem sombra alguma de dúvida, você consegue. Então, vamos para a aula de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre elevar os seus padrões, mas eu não consigo trazer isso para você sem antes nós passarmos por o que eu chamo de autoconhecimento. Autoconhecimento é uma palavra que está em alta, né? Vamos começar do começo. O que é o autoconhecimento? Então, para a gente entender isso, eu quero te fazer uma pergunta. Só reflete aí. Você se conhece? É claro que você pode dizer assim: irmão, essa pergunta é estranha, eu me conheço, com certeza. Eu sou o João, eu sou a Maria, eu tenho filhos, eu trabalho em tal local, eu sou tal pessoa. Mas essa pergunta aqui não tem a ver com o seu nome, né? O João não é você. João é o seu nome. Ah, eu sou professor. Tá, mas o professor não é você. É sua profissão ou uma de suas profissões. Você saberia me responder quem verdadeiramente você é? Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: aqui no treinamento Realizador de Metas, eu não vou te dar um certificado, olha, você é isso, porque a palavra autoconhecimento, auto, vem de eu, você, conhecer a si próprio. Então, eu posso aqui te dar estratégias, dicas e exercícios para você buscar o seu próprio autoconhecimento. Mas eu não posso dizer quem você é. O processo de autoconhecimento tem um começo. Você vai lá dar o start. Bom, agora eu vou buscar, agora eu vou começar a me conhecer. O autoconhecimento é uma jornada que você começa e nunca para. A melhoria é contínua, mas não existe um final. Porque todos os dias, a todo momento, você encontra algo sobre você que você não sabia. E o autoconhecimento só vai acabar de vez quando você, de fato, não estiver mais entre nós, entre os seres humanos, os mortais. Aí sim, encerra-se o seu processo de autoconhecimento. Porque enquanto você estiver vivo aqui, meu amigo, você vai se deparar com várias situações internas suas que você vai dizer assim: nossa, eu não sabia disso. E essa jornada do autoconhecimento engloba todas as áreas da sua vida: espiritual, mental, emocional, física e por aí vai. Conhecer as suas emoções, conhecer aquilo que você realmente gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você permite às pessoas fazer, aquilo que você não quer mais permitir. E aí, com um processo de autoconhecimento, nem sempre a gente vai gostar do que nós descobrimos de nós mesmos. De repente você vai começar a se autoconhecer
e você vai encontrar coisas que você de fato repudia em outras pessoas. E muitas vezes o que nós desaprovamos nos outros é aquilo que está dentro de nós. E aí, quando nós nos deparamos com isso, muitas vezes queremos rejeitar. E muitas pessoas não prosseguem no seu processo de autoconhecimento porque não gosta de ser confrontada ou confrontado das suas debilidades, daquilo que faz com que ela seja a pessoa que ela não gostaria de ser. O autoconhecimento vai te levar para dentro de você. Então, quando você tem esse poder de autoconhecer a si mesmo, isso é o poder de Deus na sua vida. Por isso que nós precisamos ter a consciência de quem nós realmente somos. Agora a pergunta que eu faço para você é: quem é você? E quando eu falo para você assim, quem você é, eu não estou dizendo a respeito do que as pessoas dizem que você é, daquilo que a sua igreja disse que você é, daquilo que o seu padre diz que você é, do seu pastor diz que você é, daquilo que a sociedade diz quem você é. Porque quando você mergulhar dentro de você, você vai se deparar com algumas verdades que não vão bater com o que as pessoas falaram a seu respeito, com o que foi implantado no seu subconsciente sobre você. Então não tem a ver com o olhar do outro, mas sim com o seu olhar para dentro de você mesmo. Então eu vou te dar aqui uns exercícios que você já pode praticar para você começar a entender se você se conhece e se conhecer mais ainda. Comece fazendo perguntas a você mesmo. Se questione: eu estou feliz em minha vida hoje? Eu estou fazendo realmente aquilo que eu quero ou o que os outros querem que eu faça? Eu tomo decisões hoje porque eu acredito que essa é a melhor decisão, ou eu tomo essas decisões porque as pessoas dizem para mim que é o melhor para mim? Eu estou vivendo a minha vida por mim ou eu estou vivendo a minha vida pelos outros, com base no que os outros acham? Então eu estou vivendo por mim ou por eles? Note que em momento algum eu fiz a pergunta da seguinte forma: por que eu não estou feliz na minha vida hoje? Se você coloca essa frase, por quê, o seu cérebro imediatamente vai arrumar uma resposta para você. E uma das habilidades do nosso cérebro é que ele é uma máquina de respostas automáticas. Se você se faz uma pergunta, por que eu não sou feliz? O seu cérebro vai dizer: porque você está com a pessoa errada, ou porque o fulano não te ama como deveria. Então tome muito cuidado quando você for fazer as perguntas poderosas para você mesmo. Automaticamente você se faz a pergunta e espere um pouco, e aí você vai saber se você é ou não é. A resposta tem que ser sim ou não. Eu estou feliz com minha vida hoje? Eu não estou feliz com a vida que eu estou levando hoje. Então você já conheceu essa área e agora você pode tentar encontrar meios para ser feliz, sem culpar os outros, entende? Quando você coloca o porquê, o seu cérebro tira o foco de você mesmo e põe o foco na causa ou nas pessoas que não te deixam ser feliz, que não te deixam prosperar. Os vitimistas são especialistas em fazer a pergunta por quê? Porque daí elas colocam a culpa em alguém. Olha só, eu não sou feliz porque o meu marido ou a minha esposa não me faz feliz. Notou que você tirou a responsabilidade de você? A palavra que autorresponsabilidade não entra. Você não é culpado de nada, imagina, eu tô de boa. Agora, quem não me faz feliz é ele. E quando você se pergunta, eu sou feliz? Você só tem a resposta sim ou não. O seu autoconhecimento não está baseado no que as pessoas fazem ou deixam de fazer para você. É sobre você. E muitas vezes você vai ser convidado a sair correndo das respostas que você vai encontrar lá dentro. Correr não vai responder e não vai resolver a sua situação. Você precisa se encarar, tomar posse daquilo que você verdadeiramente é e assumir o seu papel no ciclo da vida. O que os seus pais fizeram com você ou deixaram de fazer não mais pode dominar a sua vida. Se os seus pais diziam que você era incapaz, que você nunca iria ser alguém na vida,
Agora, com esse autoconhecimento, você precisa assumir o seu papel no ciclo da vida e ser a melhor versão do seu pai e trazer para o seu filho uma versão melhor de você para que a lei da hierarquia não seja quebrada e não haja um desequilíbrio nessa lei. E se você entende que você agora deixou de ser coadjuvante e é o protagonista da sua vida, você passa esse legado para os seus filhos. Porque eles não precisam pagar por uma compensação dos erros dos seus pais e por conta de você ficar culpando os seus pais ou até mesmo tentar isolar eles da família. Não, eu não sou mais filho deles, agora eu não vou ser como meu pai. Não se engane, você nunca será maior que seu pai e sua mãe. Sabe por quê? Porque na lei da hierarquia, eles vão ser sempre maiores que você, porque foram eles que te deram a luz e não foi ao contrário. O seu pai não nasceu de você, então você não pode simplesmente rejeitá-los. Eu não estou dizendo para você concordar com as atitudes erradas que os seus pais tomaram no passado com relação a você e com relação às outras áreas também. Se meu pai era um bêbado, meu pai era um drogado, meu pai era bandido, meu pai era um cara violento. E aí se você fala assim, eu não vou ser igual ao meu pai, aí você se engana, porque se você rejeita o seu pai por uma atitude, você simplesmente vai precisar compensar esse desequilíbrio. Então você vai sim, acredite, você vai repetir as ações do seu pai. A não ser que haja aí uma quebra, que haja uma autolibertação, que você seja curado interiormente, nas suas emoções, de forma que você olhe para os seus pais. Eu digo aqui os seus pais, mas pode ser os seus avós, as pessoas que te criaram, né? As pessoas que estavam em uma posição de autoridade sobre a sua vida. A partir do momento em que você entende que eles viveram aquela situação, que te educaram da maneira como eles achavam que era certo, independente de não ser, você olha para aquilo e diz, não, eu não vou repetir os erros do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu tio que me criou. Eu vou ser a melhor versão deles. Aí sim, você toma o seu papel no ciclo da vida. Então agora eu quero falar com você sobre como elevar padrões. Nós vimos muito Tony falar sobre isso, né? Se você me acompanha já há algum tempo no canal, você deve ter visto uma dublagem que o Tony fala assim, eleve os seus padrões. E aí ele começa a falar, né, sobre que as pessoas têm uma lista daquilo que deveria fazer. Eu deveria perder peso, eu deveria fazer mais ligações, eu deveria ir para o escritório mais cedo, eu deveria acordar às 5 horas da manhã. Aí ele diz, eu deveria. Mas a minha e a sua vida só irá mudar quando o tal deveria deixa de ser o deveria e passa a ser um dever. E aí ele cita, né, um exemplo maravilhoso que ele diz o seguinte, se você quiser conquistar a ilha, se você for o capitão e quiser conquistar a ilha, você precisa queimar os barcos. Porque a partir do momento que você queima o seu barco, não tem como voltar. Ou você faz, ou você faz. Então não existe mais aquele, eu deveria conquistar essa ilha. Porque se não tem como voltar, meu amigo, você tem que conquistar a ilha. Nesse vídeo nós vamos falar sobre elevar os nossos padrões. Saiba que os seus padrões controlam a sua vida. Tudo que você faz hoje é baseado, está alicerçado e é um reflexo dos seus padrões. Por exemplo, você levanta de manhã, a primeira coisa que a gente faz, e pelo menos eu sou assim, eu levanto, o primeiro lugar que eu vou é o quê? No banheiro. Escovo o dente, né? E aí tomo um banho. Isso é um padrão. Não, mas esse é um comportamento de higiene, é claro, mas isso é um padrão. Por quê? Não há possibilidades hoje de você levantar e não escovar o dente, não é? Além de ser um hábito higiênico, é sim um padrão. Outro exemplo aqui, se você só toma o cafezinho preto de manhã, você diz assim, eu não consigo comer de manhã, é meu costume, eu não consigo tomar, porque tem pessoas que não conseguem tomar um café acompanhado, só o pretinho. Eu tenho essa dificuldade de comer muito de manhã. Então, isso não é apenas, eu sou acostumado. Não, é um padrão. Esse é um padrão que está instalado no nosso subconsciente. Então, nós somos
guiados e conduzidos o tempo todo por nossos padrões. Vamos dar mais um exemplo aqui. Se você come e tem aquele hábito de sempre comer uma sobremesa, ah não, eu como e preciso de um doce. Isso é um padrão. Porque a partir do momento que você quiser se libertar disso, você vai ver como é difícil, porque os padrões, eles precisam ser elevados. E quando nós queremos mudar um padrão, não é da noite para o dia. Tudo que você faz hoje em dia, repetidas vezes, naturalmente, isso é um padrão da sua vida. A maneira como você se veste é o seu padrão. A maneira como você se porta, como você fala, a sua linguagem, tudo isso são padrões. E não tem problema nenhum nisso. Tem padrões que nos elevam, mas também tem padrões que nos deixam para baixo. E existem diversos tipos de padrões. Padrões mentais, padrões emocionais, como o da ansiedade, por exemplo, padrões de comportamentos, que se a gente quiser mudar isso, não é simplesmente o ato de querer, é preciso elevar os seus padrões. Se você quiser conquistar qualquer coisa na sua vida, você vai ter que identificar qual padrão está te bloqueando e elevar esse padrão. Sabe qual a diferença entre eu e você, entre você e as pessoas de sucesso? Bom, pela nossa essência, nós somos iguais. Deus nos criou iguaizinhos na nossa essência. Mas a única diferença entre eu e você são os nossos padrões. A diferença entre as pessoas são seus padrões. Então, acompanhe comigo esse raciocínio aqui. Você tem aqui um desejo. Bom, esse desejo pode ser um objetivo. Vamos pôr também aqui um objetivo. Pode ser um desejo, pode ser um objetivo, um sonho ou qualquer coisa que você anele conquistar na sua vida. Aquilo que você deseja pra caramba. Vamos falar aqui sempre como desejo ou objetivo, ok? Isso aqui é o que você quer conquistar na sua vida. Agora, um fato muito interessante é que os nossos padrões, na grande maioria das vezes, não está aqui, ó, está aqui embaixo. Então, os nossos padrões nunca estão ao nível do nosso desejo. Pode ser que você queira conquistar algo que já esteja ao nível do seu padrão. Não estou dizendo que isso é impossível. Mas, na maioria das vezes, quando eu quero conquistar algum objetivo, esse objetivo é elevado, ok? E precisa ser. Porque se eu quero conquistar um objetivo que eu não tenho esforço algum, que eu não preciso fazer nada para conquistar, que eu não preciso de mover nenhuma palha, bom, esse objetivo não é grandioso. Nós precisamos ter desejos, objetivos altos, porque senão deixa de ser um grande sonho, um grande desejo. E como geralmente os nossos padrões não estão ao nível dos nossos desejos, o que é preciso fazer? Isso aqui, elevar esse padrão. Por quê? 99% das vezes nós não ascendemos em direção ao nosso desejo. Seria ótimo se fosse assim, né? Ah, eu quero conquistar algo, então eu vou lá e conquisto. Sabe o que acontece? Ao invés de você ascender, subir, escalar para os seus desejos, esses seus desejos e objetivos vão descer ao nível dos seus padrões. Não são os seus desejos que definem o que você vai conquistar. Você pode falar para mim assim, eu quero comprar um carro novo. Eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos, para a Espanha. Tá, você quer. É um desejo? É um objetivo? Sim. Os seus desejos e os seus objetivos vão descer em rumo aos seus padrões. E se aqui esses padrões seus são padrões de escassez, padrões de quem não tem dinheiro para nada, padrões daquelas pessoas que nunca viajam, você nunca vai viajar para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar que você deseja. Olha só, mais um trecho bíblico aqui que eu vou citar para você. A Bíblia diz o seguinte, que Deus dá semente para quem semeia e o pão para quem come. Então é o seguinte, se você quer viajar, os seus padrões têm que ser de quem viaja. Então você tem que estar viajando, nem que seja para a cidade mais próxima, para que o seu padrão seja de alguém que viaja. Esse é um exemplo, tá bom? E você pode usar isso em qualquer área da sua vida. Se você quer ter sucesso financeiro,
Não espere que o seu desejo vai ser o suficiente para você chegar lá. O desejo por si só, ele vai te causar ansiedade e frustração. Então a única maneira de você conquistar os seus objetivos é elevando os seus padrões ao nível desse desejo e objetivo. Porque quanto mais alinhado você estiver com o seu objetivo, mais rápido você vai conquistar. É o que nós chamamos de congruência. Vamos escrever aqui, ó, congruência. Vamos dar um exemplo aqui da sua área espiritual. Você quer ser uma pessoa mais religiosa? Você quer ter mais comunhão com Deus? Tá. Para que você tenha mais comunhão com Deus, você precisa alinhar esses padrões. Eu quero ser uma pessoa mais espiritualizada. Ok, então, se você quer ser, agora, nesse momento, esse desejo seu está um pouco elevado. Naturalmente, você não deve ter um padrão estabelecido de quem é espiritualizado, de quem é uma pessoa que entende sobre espiritualidade, daquela pessoa que está com Deus. Embora você já esteja caminhando para você ter uma comunhão com Deus, primeira coisa, você precisa orar, né? Se você é católico, você precisa rezar. Bom, uma pessoa que diz que quer ter comunhão com Deus e não ora, se você não orar, você não vai ter comunhão. Comunhão significa estar de acordo um com o outro, né? Se você quiser ser meu amigo de verdade, nós precisamos ter uma certa comunhão, um certo entrosamento, né? Um network. Se o seu desejo é ser mais espiritualizado, conhecer mais o seu lado espiritual, você precisa estar em congruência com isso, né? E isso inclui oração. Se você identifica que você não ora e você quer ter comunhão com Deus, o que você precisa fazer é elevar esse padrão. Eu preciso elevar esse padrão ao nível do meu desejo. Porque quando eu elevo os meus padrões, eu estou dizendo para mim mesmo que eu estou em congruência. Bom, o que quer dizer essa palavra congruência? Congruência é basicamente você estar em alinhamento com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala e com aquilo que você faz. E com relação aos seus objetivos, você precisa estar em congruência com isso. Então, vamos lá. Você primeiro pensa, depois fala, né, o que você diz sobre isso e o seu comportamento. Você quer estar mais próximo de Deus, quer ser uma pessoa mais espiritualizada, mas os seus pensamentos só pensa mal da economia, pensa mal do seu país, pensa mal a respeito dos seus companheiros de trabalho, da sua esposa, do seu esposo. Então isso não está em alinhamento com uma pessoa que quer conhecer mais de Deus. Uma pessoa que quer conhecer mais a Deus, ela fala sobre isso. Fala sobre a bondade, fala sobre algo que conforta o coração das pessoas. Então isso precisa estar em alinhamento. E também o que você faz. Então, para que eu conquiste os meus desejos e objetivos, é necessário estar em congruência com o pensar, falar e fazer. Isso é elevar os seus padrões. Mas como tudo é um processo de autoconhecimento, você também precisa conhecer os seus padrões negativos para que você possa elevá-los. E para você identificar os padrões que não estão em congruência com os seus objetivos e os seus desejos, você precisa fazer a seguinte pergunta: qual é o oposto disso? Tudo, absolutamente tudo que nós quisermos conquistar na vida, nós precisamos conhecer. Se eu ainda não faço uma determinada atividade, é porque eu ainda não conheço. Eu ainda não aprendi sobre isso. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, a riqueza. Se eu quero ser rico e ainda eu não sou, é porque ainda eu não conheço as maneiras de como ser rico. Uma pessoa que não investe o seu dinheiro na bolsa de valores, ou seja lá qual for o estilo de investimentos que a pessoa quer fazer e não faz, é porque falta o conhecimento em determinada área. Se eu não tenho conhecimento, qual é o oposto do conhecimento? A ignorância. Com esse exercício,
você vai conseguir identificar os padrões que você precisa elevar. É um exemplo bem básico aqui. Então, se eu quero ter conhecimento, o padrão que não me deixa chegar lá é a ignorância. E quando eu falo de ignorância, não é que você é bruto. Antigamente as pessoas colocavam ignorante como uma pessoa rude, né? Aquela pessoa sem educação, aquela pessoa que chega já gritando, xingando, e fala, nossa, que cara ignorante, né? Então, mas não é sobre essa ignorância nesse termo. Então, quando eu não conheço algo, eu sou ignorante a respeito disso. Para que eu tenha conhecimento, eu preciso sair da ignorância. É o primeiro passo. Eu não conheço, então é um padrão que está me travando. Eu não tenho conhecimento sobre investimentos, então eu preciso romper esse padrão, porque eu venho a minha vida toda não investindo. Eu venho a minha vida toda colocando o meu dinheiro na poupança. Por quê? Porque eu não conheço, eu estou ignorante. Independente da área que ela esteja instalada, a ignorância é um padrão que precisa ser elevado. E como é que eu elevo o padrão da ignorância? Adquirindo o conhecimento. Nossa, irmão, mas que básico isso. Se eu quero sair da ignorância, eu preciso adquirir o conhecimento. Que básico. Sim, é básico mesmo. Não estou aqui trazendo nada difícil para você. É básico. Você quer sair da ignorância? Adquire o conhecimento. Tá, e como é que eu vou adquirir o conhecimento? Você pode ler. Você pode estudar aqui o nosso treinamento Realizador de Metas. Você pode assistir vídeos no YouTube. Se você tem um desejo ou um objetivo na sua vida, tudo que você precisa fazer no início é sair da ignorância. Mas uma porta na sua vida que você nunca deve fechar é a porta do conhecimento. Tem gente que chega a um nível e diz assim, não, imagina, eu não preciso mais estudar, eu sou o cara, eu sou o Master Coach, tenho 5 titulações, sou especialista em PNL, né? Imagina, com relação à espiritualidade, então, pode me chamar de semideus. É básico? Claro que é básico, mas é essencial para a sua vida. Você nunca feche a porta do conhecimento. Eu tenho um desejo enorme de me tornar um coach famoso. Eu tenho um desejo enorme de ser reconhecido no mundo como a pessoa mais inteligente. Então, meu amigo, não feche a porta do conhecimento. Porque quando você achar que você sabe tudo, vou chegar mais perto de você. E aí, você não sabe de nada. Tá, mas na prática, como é que eu saio da ignorância? Eu tenho aqui riqueza. Qual é o oposto disso? É pobreza. Como é que eu saio da pobreza para a riqueza? Eu não consigo sair de um estado atual de pobreza, escassez e miséria se eu não elevar esse padrão. Concorda comigo? Que miséria e escassez são padrões que estão instalados no nosso subconsciente, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de vestir, na nossa linguagem. Pobreza está instalada em nós, é um padrão. Eu quero ir para a riqueza, então eu preciso adquirir o conhecimento de como me tornar rico. Simples assim. Sair do nível da ignorância para elevar esse padrão para a riqueza. Então, primeiro passo sempre vai ser na sua vida isso, meu amigo. Conhecimento. Agora imagine como é a cabeça de uma pessoa pobre e de uma pessoa rica. Como pensam os ricos e como pensam os pobres? Você precisa começar agora a entender que para elevar o seu padrão de pobreza para a riqueza, o conhecimento começa por sua mentalidade. Você precisa elevar a sua mentalidade. Como acontece isso? Mude os seus pensamentos. Uma pessoa rica pensa em prosperidade, pensa que ela é capaz de adquirir mais finanças, e uma pessoa pobre pensa que ela não tem capacidade para nada e que ela sim nasceu para morrer pobre. Então, qual é o oposto de uma mentalidade rica? Mentalidade pobre. Então você precisa começar a pensar como um rico. E como é que eu penso como um rico? Estudando o que os ricos pensam. Como é que eu vou agora elevar a minha mentalidade? Estudando como funciona
a mente dos ricos. Livros como Os Segredos da Mente Milionária, que eu já li esse livro e aconselho você a ler, reler, reler. Você Nasceu Rico, de Bob Proctor. Desperte o Seu Gigante Interior, de Anthony Robbins. Tem um livro muito famoso, Pai Rico, Pai Pobre. E muitos outros livros que podem ajudar você a entender como pensam os ricos. Tudo isso é uma maneira de você sair da ignorância e elevar o seu padrão para o conhecimento. Nesse caso, da riqueza. E como os pensamentos geram sentimentos, você se pergunta, como os ricos se sentem? Confortáveis com relação ao dinheiro? Os ricos se sentem ricos. Os ricos se sentem poderosos para realizar algo. Os ricos têm sentimento de prosperidade. E como são os pobres? Sentimento de escassez. Sentimentos de impotência. Não, eu não posso comprar isso, eu não posso comprar aquilo. Uma pessoa rica, ela simplesmente se organiza e compra. Pode ser que ela no momento não esteja disponibilizando daquele valor do investimento, ela quer comprar um apartamento grande, quer comprar uma casa na praia. Bom, no momento eu não tenho esse valor agora, mas eu vou me programar porque eu posso. O pobre nem imagina isso. Nossa, imagina, nunca vou comprar uma casa na praia, porque ele acha que ele não pode se programar. E o sentimento que ele tem é de escassez. E depois, todo sentimento ele gera o quê? Uma ação. Para que eu eleve o meu padrão de pobreza para a riqueza, eu preciso ter ações de uma pessoa rica. E como as pessoas ricas agem? Como eles fazem? Eu preciso conhecer a mentalidade, os pensamentos, os sentimentos e as ações dos ricos. Por exemplo, os ricos ficam mais ricos porque eles pegam o dinheiro e investem. Os pobres geralmente ficam mais pobres porque quando eles pegam o dinheiro, o que acontece? Eles vão lá e compram uma televisão nova. A Smart mais famosa que saiu agora, nossa, tem uma TV de 50 polegadas, ele vai lá e compra. O rico, em vez de comprar uma televisão, ele vai lá e compra o quê? Livros. Ele compra treinamentos. Ele entende o mercado de ações para que ele possa colocar aquele dinheiro para trabalhar para ele. Então, como eu posso ser rico? Como eu vou ter ação de rico? Eu vou pegar o meu pouco dinheiro que eu tenho agora e encontrar uma maneira desse dinheiro trabalhar para mim. Ah, mas eu não tenho dinheiro assim. Não importa o valor. Dinheiro não importa o valor. Você tem 10 reais hoje na sua carteira, faça com que esses 10 reais multiplique. Encontre uma maneira de que esse dinheiro não seja um passivo na sua carteira, mas sim um ativo. Os ricos compram ativos. Pessoas de mentalidade pobre compram passivos. O que é um ativo, o que é um passivo? O ativo é aquilo que vai sempre render para você. Você compra um equipamento, você compra um carro que vai te dar lucro. Um passivo, por exemplo, é algo que você adquire e fica ali estagnado, não rende nada para você e, na maioria das vezes, ainda te causa prejuízo. Então, qual é a diferença então das ações dos ricos, de uma pessoa que tem mentalidade de riqueza, para uma pessoa ignorante à riqueza? É que os ricos sabem fazer com que o dinheiro trabalhe para eles e os pobres trabalham pelo dinheiro e adquirem passivos. Para que eu possa elevar o meu padrão de pobreza, eu preciso sair da ignorância e ir para o conhecimento da riqueza. Bom, na próxima aula da série, nós vamos entender melhor como funciona o nosso cérebro com relação aos padrões, entender como os padrões são criados e como nós podemos mudar padrões que estão instalados na nossa mente subconsciente. Então, não perca o próximo vídeo da série. Eu vou estar aguardando ansioso para encontrar com você, uma ansiedade de expectativa, e nós vamos entender mais sobre como funciona o nosso cérebro, essa máquina que é maravilhosa e que, se nós soubermos usar isso a nosso favor, nós vamos conquistar tudo na nossa vida. Porque acredite, tudo que você quiser conquistar na vida, primeiro começa aqui, na sua mentalidade. E o cérebro, esse órgão que nós temos que comanda todo o nosso corpo, ele é um fator essencial de ser estudado
e entendido para que a gente possa identificar os nossos padrões, como eles agem e como nós podemos usar isso a nosso favor. Então, eu te aguardo na próxima aula, no próximo vídeo da série Realizador de Metas. Até lá!